Porque o currículo dela ainda não é maior acaba, ainda. velho. Ó, não tô zoando, ó. Isso aqui tudo é o currículo dela. Igor, quer começar aí? Não, depois dessa, só tem uma coisa pra pedir pra você. Manda uma pergunta no chat aí pra gente. Não, sensacional. Que currículo invejável. Você devia estar no BRICS, hein? Pois é, né? Sabe você já foi que... guerrilheira? Não, nunca fui então guerrilheira. Não dá. Tem que ser ex-guerrilheira. Mas eu participei da diretoria da Câmara de Comércio dos BRICS, né? E eventualmente também participo lá do Conselho Empresarial dos BRICS. Claro que essa notícia, né, foi impactante para todo mundo. E ainda é uma situação difícil, né, de como lidar com os BRICS, especialmente agora com a guerra da Rússia, com a Ucrânia, enfim. O que é o BRICS? Para a galera entender importante o que é frisar e qual a importância. Tá. Bom, o BRICS, na verdade, ele é um fórum internacional. Eu não diria que é uma organização internacional, porque não é configurada dessa forma, tá? Mas dentro desse fórum, na verdade, que eram considerados os principais países emergentes do mundo, não é? A partir disso, se formou este grupo para ter uma estratégia comum de relacionamento comercial, de relações culturais, tá? E aí são vários eventos. Praticamente todo ano se tem a cúpula dos BRICS, tá? Que ela é realizada em cada um. Dela. Isso, tem a cúpula dos BRICS, a partir dessa cúpula. Só que até acontecer a cúpula... são várias conversas e negociações que são realizadas até a cúpula, porque a cúpula não são só os chefes de Estado, tá? Tem a cúpula empresarial, tá? Tem a cúpula lá dos think tanks, não é? Que são os acadêmicos, que eu já fui na cúpula dos acadêmicos também. Legal. Que na época foi na Rússia, foi antes da guerra, tá? Enfim, e tem a do terceiro setor também, que colocam demandas ali. E cada um desses grupos, eles vão atuar de que forma? Dialogando com os mesmos grupos dos demais países, tá? Para chegar a um consenso de quais são os pontos e os problemas de cada um desses países para se relacionar com o outro. Por exemplo, a gente discute lá no grupo qual é o problema para o agronegócio brasileiro atuar junto com a China, quais são os entraves, ou planos digitais, quais são os principais problemas. Quais são os países? Né? Quais são Brasil, os países? Índia, Índia, China e África do Sul. Certo. Tá? Esses são os BRICS. Então, nós somos os pobrinhos? Porque a Índia está melhor que a gente. A Índia, ela tem eu não diria que nós somos os pobrinhos, tá? Mas eles têm ali um potencial muito grande e uma atuação muito grande na área de tecnologia, né? Tem capital muito forte rolando ali. É tipo o Mercosul? Não é tipo... Foi até bom você dar esse exemplo, porque não é tipo o Mercosul. Porque o Mercosul é uma organização, tá, comercial, internacional, e ali você tem vários acordos para troca, né, de comércio exterior, enfim, tem umas vantagens ali. Agora, quando a gente fala dos BRICS, é um fórum, é como se fosse uma reunião, tá, entre os chefes de Estado, entre a sociedade civil, que está dialogando, só que de uma forma estratégica. Tá? Não existe ali acordos de livre comércio, como era onde eu queria chegar. Como é o Mercosul. Isso não existe. Não é? O que existe são determinados acordos pontuais, tá? Mas isso existe, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Europa, sabe? A gente faz isso fora do BRICS também, né? Nós fazemos fora do BRICS, os países fazem fora do BRICS. Só que ali se colocou, principalmente na época do governo Lula, não é, que começou toda essa onda dos países emergentes, foi ali que despontou realmente desses países se juntarem e terem uma perspectiva estratégica, tá? Juntos. Mas não quer dizer que isso foi uma iniciativa do Lula, tá? Eu tô falando que foi na época ele tava dele. no lugar certo na hora certa. Ele estava ali ele estava no lugar certo na hora certa. Isso, ele estava. Só que eu diria que é muito mais uma iniciativa da sociedade civil. Quando eu falo sociedade civil, são os empresários, tá? Terceiro setor também, por que não? Porque a gente fala e tem discussões também sobre mercado de trabalho. Tá? Como é que a tecnologia, por exemplo, vai impactar aqui no Brasil? O que está acontecendo na Rússia, na Índia, na China, na África do Sul? Tá? Como eles lá estão resolvendo seus problemas e como nós podemos resolver aqui também. Não é? Claro, tem essas discussões mais sociais, mas, no geral, principalmente a do empresário ali, ele está querendo resolver o quê? Quais são os entraves econômicos e burocráticos? Porque, imagina, a Rússia
ela é muito mais burocrática que o Brasil, por exemplo. China tem outras questões, né? Se você quer entrar na China, como é que você vai se relacionar com o governo chinês? Né? Aí é uma outra questão. Que vai querer se relacionar com você. Exatamente. vai é querer. complicado, é bem complicado. Então, a África do Sul, por exemplo, tem outros problemas. Então, essa junção e nesses grupos se faz isso. Você tentar resolver quais são os... mostrar, na verdade, quais são os problemas, tá, desse relacionamento e, por pressão, lá na cúpula dos BRICS, mostrar quais são esses problemas e tentar fechar acordo lá na cúpula dos BRICS, tá? Para resolver e agilizar determinados acordos que precisam ser feitos. Então, aí vem a pergunta de ouro. Dilma Rousseff fará bem o papel de representar o Brasil na hora da cúpula ali, como você está falando, que é aquele momento aonde vão os chefes de Estado ali, e no caso o Lula seria, né, que teria que ir na cúpula, mas Dilma Rousseff, você acha que ela vai fazer um bom meio-campo ou ela está ali porque ela é parça do Lula? Ela tá ali, com certeza que é parça do Lula, isso sem dúvida, né? Ele termina a pergunta respondendo, pô. Sacanagem, já respondeu, mas olha só que é interessante. O Banco dos BRICS, tá? Que é chamado assim, o novo Banco de Desenvolvimento, ele foi a grande iniciativa mais concreta que se teve entre os BRICS, na verdade, não é? Porque é algo concreto, isso existe, tá? É algo... Não é, que foi muito desejado, principalmente entre os empresários. A grande questão é que, ao longo desse tempo, o Brasil conseguiu aprovar pouquíssimos projetos. Tá? A grande... como é que a gente pode dizer? Os grandes problemas que existem para a gente conseguir aprovar é que não existe uma clareza de quais são os critérios, tá, para você apresentar um projeto e ele ser aprovado. Como assim? Cada organismo internacional, quando nós vamos solicitar algum recurso internacional, existem regras de como você vai fazer a redação, o que você precisa apresentar naqueles projetos. Não existe de forma clara para os BRICS como você deve apresentar isso. Então, nós temos vários projetos que foram negados, mas ninguém sabe exatamente o porquê. Só negou e falou assim, ó, mas por quê? Faltou alguma coisa aí. Não gostei ainda. Sabe, tipo uma relação com a Receita Federal, puta sabe? merda. Que nunca está totalmente explicado. Mas com toda essa burocracia que não dá para entender o que é, toda essa trava, a gente consegue mensurar vantagens de estar no BRICS? Quais são as vantagens que a gente consegue até hoje falar assim, não, putz, esses feitos até aqui, realmente é interessante estar no BRICS? Olha, eu vejo no sentido do Brasil conseguir ter uma relação mais estreita, por exemplo, com a China. Tá? Eu tenho, claro, as minhas críticas à China, ao regime político chinês, isso é fato. No entanto, a relação que o Brasil tem de comércio, tá, com este país é muito grande. Então, não tem como você negar a importância de você saber lidar com este país, saber lidar com os empresários e, mais ainda, entender quais são os passos estratégicos que aquele país está dando, mas sem se tornar refém disso, que essa é a grande questão. Hoje eu vejo, por exemplo, que o Brasil ele ainda não tem uma visão do que se quer como país. Porque se nós não definimos o que nós queremos enquanto país, não é? Nós vamos ficar à mercê dos outros e do interesse dos outros, não é? Na hora de fazer negociação. Como você acha que vai sair essa coisa de definir? O Marcelo falou muito sobre isso também. Isso parte do povo, isso parte dos políticos. E como seria esse projeto de nação? O Marcelo usou muito projeto de nação. Como seria isso? Como você daria esse passo? Olha, é bem complicado, porque, é claro, isso é necessário uma vontade política da nossa elite política, eu diria dessa forma. Né? É claro que isso não vai acontecer sem uma pressão da sociedade, sem um esclarecimento da própria sociedade do que se quer para o país. Não é? Então, é necessário isso. Agora, até chegar os políticos terem realmente essa visão de não estar trabalhando só pela eleição, mas pensando no país como um todo. Não é? E eu vejo dessa forma, enquanto nós não tivermos essa clareza, tá, de quais são as nossas prioridades, porque parece que tudo é prioridade, né? Sim, você não... Eu sinto isso às vezes. Uma falta de foco, tudo né? é prioridade, tudo é importante. E nada sai do lugar. Então, às vezes, você tem que cortar na carne e dizer, gente, chegamos aqui nesse ponto, nós precisamos focar nisso, nisso e nisso.
E como nós vamos fazer isso? Porque se você tem uma comunicação clara com a sociedade, apesar de determinados cortes que podem acontecer, a população ela olha e consegue sim identificar, isso aqui faz sentido, ou isso aqui não faz sentido. Né? E aí abrir um diálogo com a sociedade. Mas hoje nós não vemos esse diálogo claro, transparente, mas sobre o que é necessário efetivamente. Não, nós temos mais narrativas sendo realizadas do que propostas efetivamente. Né? Então fica todo mundo perdido em narrativas que não fazem sentido nenhum, não vão ter impacto nenhum na sociedade, no nosso desenvolvimento. E eu vejo hoje que nós, sim, estamos num caminho totalmente perdido enquanto um país, né, do que nós queremos para o nosso país. Você acha